Você já sentiu que suas orações não chegam ao céu? Que você reza, reza, reza e parece que as palavras se perdem no ar, como se houvesse uma barreira invisível entre você e Deus? Que o silêncio que vem depois da oração não é paz, mas ausência? Que algo dentro de você suspeita que está faltando alguma coisa, mas você não sabe o quê? Se você já sentiu isso, eu preciso que você preste muita atenção neste momento, porque o que você vai ouvir agora não é coincidência, não é acaso. O Espírito Santo não traz uma alma até uma mensagem sem motivo. E se você está aqui, neste exato instante, ouvindo estas palavras, é porque há algo que Deus quer te revelar antes que a quaresma passe e você perca uma das maiores oportunidades espirituais do ano. A quaresma não é apenas um tempo litúrgico, ela é um portal, um período sagrado em que o véu entre o humano e o divino se torna mais fino, em que a igreja inteira se une em conversão, em penitência, em busca. São 40 dias que imitam os 40 dias que Jesus passou no deserto, combatendo o inimigo, purificando o coração, preparando-se para a maior batalha da história. 40 dias em que cada oração tem um peso diferente, uma profundidade diferente, uma urgência diferente. E é exatamente por isso que o inimigo trabalha tanto durante a quaresma. Porque ele sabe o que está em jogo. Ele sabe que uma alma que ora com poder durante esses 40 dias pode ser completamente transformada. Pode sair da quaresma diferente, pode experimentar cura, libertação, restauração, bênção, e é por isso que ele faz de tudo para sabotar a sua oração antes mesmo que ela comece. Ele planta a distração, ele alimenta o cansaço, ele semeia a dúvida, ele cria obstáculos invisíveis que você não consegue ver, mas que fazem toda a diferença. E a pergunta que poucos se fazem é esta: e se o problema não estiver na sua fé, mas na forma como você se prepara para orar? E se eu te disser que o Padre Pio, um dos maiores místicos que a Igreja já conheceu, alertou com seriedade e urgência sobre 3 coisas que toda alma deve fazer antes de rezar durante a quaresma? 3 atitudes espirituais que ele mesmo praticava, que ele ensinava em confessionários e que ele transmitia aos seus filhos espirituais com uma convicção que vinha da experiência direta com o sobrenatural. 3 chaves que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, que não estão nos livros de oração comuns, que não são ensinadas na maioria das paróquias, mas que fazem toda a diferença entre uma oração que penetra o céu e uma oração que fica presa na superfície da alma. Este ensinamento não está disponível em qualquer lugar. Não é para qualquer pessoa. É para quem busca de verdade, para quem não se contenta com uma fé morna. Para quem quer que a sua oração durante esta quaresma tenha poder real, movimento real, transformação real na sua vida e na vida de quem você ama. E para entender por que o Padre Pio falava isso com tanta urgência, você precisa entender quem ele era. Não apenas o santo das chagas, não apenas o confessor que ficava horas e horas absolvendo pecadores. Você precisa entender o Padre Pio que orava. O Padre Pio que passava a madrugada inteira prostrado diante do Santíssimo. O Padre Pio que chorava durante a missa até precisar ser amparado. O Padre Pio que via o que os outros não viam, que ouvia o que os outros não ouviam, que sentia na própria carne a presença do mal e a glória de Deus ao mesmo tempo. Ele recebia as chagas de Cristo no próprio corpo. Feridas abertas nas mãos, nos pés, no lado, que sangravam e que nunca cicatrizavam por mais de 50 anos. 50 anos carregando na carne o sofrimento da cruz. 50 anos oferecendo dor como oração. 50 anos vivendo o que a maioria de nós mal consegue imaginar. E alguém que vive assim, que sofre assim, que ora assim, desenvolve uma compreensão da oração que vai muito além do que os livros podem ensinar. O Padre Pio sabia o que é orar no escuro.
Sabia o que é sentir o peso da carne querendo calar e o espírito insistindo em se levantar. Sabia o que é ser atacado durante a oração, literalmente atacado, com visões perturbadoras, com vozes, com a presença física do inimigo tentando interromper o encontro da alma com Deus. Ele mesmo relatou diversas vezes que durante a noite, quando se recolhia para orar, o demônio aparecia, batia, gritava, tentava de todas as formas tirá-lo da presença divina. E ele permanecia, sempre permanecia. Você acha que é por acaso que este vídeo chegou até você durante a Quaresma? Você acha que é por acaso que você está aqui, agora, exatamente neste tempo sagrado? Pense na sua vida neste momento. Pense nas orações que você tem feito e que parecem não ter resposta. Pense na saúde que você tem pedido a Deus para você ou para alguém que você ama. Pense no problema financeiro que não se resolve, na relação que não se cura, no medo que não passa, na paz que não chega. Pense em tudo isso e me diga, você pode se dar ao luxo de orar do jeito errado? Você pode se dar ao luxo de deixar a Quaresma passar sem aprender o que o Padre Pio aprendeu com décadas de combate espiritual? O que você vai descobrir agora vai mudar a forma como você reza, não apenas durante a Quaresma, mas para o resto da sua vida. Porque quando você aprende a entrar na oração da forma correta, quando você remove os obstáculos que o inimigo coloca no caminho, quando você faz o que o Padre Pio ensinava, a oração deixa de ser uma obrigação cansativa e se torna um encontro real. Um encontro que transforma, que cura, que liberta, que abre portas que pareciam fechadas para sempre. Antes de continuar, faça uma coisa simples, que é também um ato de fé. Se inscreva neste canal e deixe um comentário dizendo: Padre Pio, intercede por mim nesta Quaresma. Este pequeno gesto é uma declaração espiritual. É você dizendo ao céu que está pronto para receber. E o Padre Pio, que nunca abandonou nenhuma alma que o invocou com sinceridade, vai ouvir. As 3 revelações estão prestes a começar, e nada será como antes. Primeira coisa que o Padre Pio alertou: examine sua consciência antes de abrir a boca. Antes de falar com Deus, olhe para dentro. Parece simples, parece óbvio, mas o Padre Pio dizia que esta era a etapa mais ignorada e mais sabotada da vida espiritual de um cristão comum. A maioria das pessoas chega diante de Deus em oração, como quem chega apressado a uma reunião importante, ainda pensando nos problemas do dia, ainda carregando ressentimentos não resolvidos, ainda com o coração cheio de coisas que não foram entregues, não confessadas, não reconhecidas. E então abre a boca e começa a pedir. E depois se pergunta por que o céu parece mudo. O Padre Pio entendia a oração como um encontro pessoal com Cristo. E ele dizia com frequência que ninguém entra num encontro verdadeiro sem primeiro se preparar. Não por formalidade, mas por amor. Porque quando você se examina antes de orar, você está dizendo a Deus: eu me importo com este momento. Eu não vim aqui de qualquer jeito. Eu vim com respeito, com humildade, com o desejo real de estar diante de Ti como sou, não como finjo ser. Este exame não precisa ser longo. O Padre Pio não ensinava um ritual complicado. Ele ensinava um gesto interior de honestidade. Antes de rezar, pare, feche os olhos por um momento, pergunte a si mesmo: há algo entre mim e Deus agora? Há um pecado que não confessei, uma mágoa que não perdoei, uma palavra dura que eu disse e não reconheci, um rancor que estou alimentando no silêncio do meu coração? Há algo que eu sei que está errado e que estou tentando esconder até de mim mesmo? Porque o Padre Pio sabia, por décadas de confessionário, que o maior obstáculo à oração não é a falta de tempo, não é a distração do mundo, é o peso não reconhecido dentro da alma, é aquela camada de culpa mal resolvida, de orgulho não entregue, de ferida não curada que cria uma espécie de ruído interno que abafa a voz de Deus.
Há um ensinamento dele que seus biógrafos registraram com cuidado. Ele dizia: uma alma que ora sem antes se examinar é como alguém que tenta ouvir um sussurro num quarto cheio de barulho. Deus fala, sempre fala. Mas se você não silencia o barulho de dentro, não vai ouvir. E durante a Quaresma, este exame ganha um peso ainda maior, porque a Quaresma é o tempo da conversão. É o tempo em que a Igreja nos convida a olhar para o que precisa mudar, a não desviar o olhar das próprias fraquezas, a não fugir do que dói ver. E é exatamente aí, nessa coragem de olhar para dentro com honestidade, que a oração quaresmal começa a ter poder. Pense nos momentos em que você rezou e sentiu que algo se movia, que algo se abria dentro de você, que as lágrimas vinham sem você querer. Quase sempre esses momentos vieram depois de um reconhecimento, depois de um instante em que você disse a Deus: eu errei, eu preciso de ti, eu não consigo sozinho. É exatamente aí que o céu se inclina. É exatamente aí que a oração deixa de ser palavras e se torna encontro. Se há alguém na sua vida com quem você está em conflito, se há uma mágoa que você está carregando há semanas, ou meses, ou anos, o Padre Pio dizia que antes de rezar, você precisa pelo menos ter a disposição de perdoar. Não precisa sentir o perdão ainda. O coração humano é lento, mas precisa querer. Precisa dizer a Deus: eu não consigo perdoar ainda, mas estou disposto a deixar que tu faças isso em mim. Esta disposição já abre a porta. Esta humildade já move o céu. O Padre Pio passava horas no confessionário, não porque gostava de rotina, mas porque sabia que a confissão é o grande instrumento de purificação da alma antes da oração. Ele dizia que um cristão que se confessa regularmente ora com muito mais eficácia do que aquele que se afasta do sacramento, porque a confissão limpa o que o exame de consciência identifica. Ela remove o peso, ela restaura a leveza da alma, e uma alma leve reza diferente. Durante esta Quaresma, antes de cada oração importante, pratique este primeiro alerta do Padre Pio. Pare, examine, seja honesto, entregue o que encontrar, e então abra a boca. Segunda coisa que o Padre Pio alertou: invoque a proteção antes de entrar em oração profunda. Este alerta vai tocar algo dentro de você que talvez você nunca tenha considerado. O Padre Pio era um homem que vivia na fronteira entre dois mundos. Ele via o que a maioria não vê. Ele sabia, com uma clareza que vinha da experiência e não da teoria, que quando uma alma se dispõe a entrar em oração verdadeira, ela se torna um alvo. Não de Deus, de quem teme que essa alma chegue perto de Deus. Ele ensinava que o inimigo não ataca as almas que estão dormindo espiritualmente. Não precisa. Elas já estão fora de combate. Ele ataca as almas que estão acordando, as que estão buscando, as que estão se levantando para orar com seriedade. E durante a Quaresma, quando a Igreja inteira está em postura de conversão e busca, essa atividade espiritual adversa aumenta. Não é para criar medo. O Padre Pio nunca ensinava pelo medo, mas ele ensinava pela verdade. E a verdade é que a oração é um campo de batalha. E um guerreiro que entra em batalha sem se armar primeiro está sendo imprudente. A proteção que ele recomendava antes de orar era específica e simples. Primeiro, o sinal da cruz. Não como gesto automático, mas como ato consciente de fé. Quando você faz o sinal da cruz com atenção, pronunciando internamente cada palavra, você está declarando a Trindade sobre a sua oração. Está colocando o nome de Deus como escudo. Está dizendo ao inimigo: esta oração está coberta pelo sangue de Cristo e você não tem acesso a ela. O Padre Pio fazia o sinal da cruz com uma lentidão e uma reverência que impressionava quem o via. Não era superstição, era consciência. Era um homem que sabia exatamente o que aquele gesto significava no plano espiritual.
Depois do sinal da cruz, ele recomendava uma invocação breve ao Espírito Santo. Não necessariamente uma oração longa. Podia ser apenas: Vem, Espírito Santo, conduz esta oração. Sela minha mente, meu coração e minha boca, que apenas o que vem de Deus entre e saia deste momento. Esta invocação cria o que os místicos chamam de um espaço sagrado interior. Um espaço onde a oração acontece protegida, guiada, sustentada por algo maior do que a nossa própria vontade e concentração. E agora, eu te pergunto, quantas vezes você tentou rezar e sua mente foi sequestrada por preocupações, por memórias dolorosas, por pensamentos que você não escolheu ter? Quantas vezes você se sentiu culpada por não conseguir se concentrar, achando que era fraqueza sua, quando na verdade você estava entrando desarmada num espaço que exige proteção? Durante esta quaresma, antes de cada oração, faça o sinal da cruz com consciência. Invoque o Espírito Santo com simplicidade. Coloque a sua oração sob a proteção do céu. E observe a diferença. Terceira coisa que o Padre Pio alertou: ofereça sua oração antes de rezá-la. Este é o ensinamento mais profundo dos três, e é o que mais surpreende as pessoas quando ouvem pela primeira vez. O Padre Pio ensinava que a oração mais poderosa não é a que pede mais, é a que primeiro oferece. Que antes de apresentar suas necessidades a Deus, antes de listar o que você quer, o que você precisa, o que você está sofrendo, você deve oferecer aquela oração como um sacrifício, como um ato de amor. Dizer a Deus: esta oração que estou prestes a fazer, eu a ofereço a ti. Não pelo que posso receber dela, mas pelo que posso dar através dela. Este conceito vem do coração da espiritualidade quaresmal. A quaresma não é apenas um tempo de pedir, é um tempo de oferecer, de unir o próprio sofrimento, a própria limitação, o próprio cansaço ao sofrimento de Cristo, de transformar até mesmo a dificuldade de orar num ato de amor. O Padre Pio vivia isso de forma radical. Cada missa que ele celebrava era uma agonia física. As chagas doíam, o peso espiritual do momento era imenso, e ainda assim ele oferecia. Ele dizia que a missa era o momento mais importante do seu dia e que ele preferia morrer do que deixar de celebrá-la. Não porque era fácil, porque era um sacrifício de amor. E ele ensinava que o fiel comum pode fazer o mesmo, de forma proporcional à sua vida. Antes de rezar, dizer: Senhor, ofereço esta oração unida ao teu sacrifício na cruz. Ofereço pelas almas do purgatório. Ofereço pela minha família. Ofereço pela igreja. E depois, a partir desse oferecimento, apresentar seus pedidos. Quando você oferece a oração antes de rezá-la, você muda a natureza do ato. Você transforma um pedido em oblação. Você transforma uma necessidade em participação no mistério redentor. E o Padre Pio dizia que Deus nunca deixa uma oração assim sem resposta, porque ela não vem apenas da necessidade humana, ela vem do amor. Há uma frase que ele repetia com frequência para seus filhos espirituais e que ficou gravada na memória de quem o conheceu: reze não para ser ouvido, mas para ouvir. Não para receber, mas para dar. E no dar, você receberá mais do que jamais pediu. Pense na sua oração desta quaresma com esse olhar. Não apenas como um canal de pedidos, mas como um ato de amor. Uma oferta. Uma participação consciente no mistério que estamos celebrando nesses 40 dias. Quando você ora assim, algo muda. Não apenas na qualidade da oração, mas em você. Você sai diferente, mais leve, mais inteiro, mais perto. Estas são as 3 coisas que o Padre Pio alertou. Examine sua consciência, invoque a proteção e ofereça antes de pedir. 3 passos simples, mas espiritualmente densos, que têm o poder de transformar completamente a sua experiência de oração nesta quaresma. Agora, você sabe o que faltava. Não era fé,
Não era devoção, era preparo. Era aquela disposição interior que transforma a oração de um monólogo cansativo num encontro real com Deus. O Padre Pio dizia que uma alma preparada para orar já está na metade do caminho, que Deus corre ao encontro de quem se dispõe com humildade, com proteção e com amor. E que durante a Quaresma, esses 3 passos têm um peso multiplicado, porque este é o tempo em que o céu está mais inclinado para ouvir e o inimigo mais determinado a impedir. A partir de hoje, antes de cada oração, lembre-se, examine o que está dentro, cubra-se com o nome de Deus e ofereça antes de pedir. Não precisa ser perfeito, não precisa ser longo, precisa ser honesto e consciente. O Padre Pio prometia que toda alma que ora com preparo e humildade será ouvida. Não necessariamente da forma que espera, mas sempre da forma que precisa. E há inúmeros testemunhos de pessoas que saíram da Quaresma completamente transformadas, com curas recebidas, com situações impossíveis resolvidas, com uma paz interior que não conseguiam encontrar há anos, simplesmente porque mudaram a forma de entrar na oração. Você tem esses 40 dias. Use-os com tudo que você é. Se este ensinamento tocou seu coração, faça uma coisa agora. Se inscreva neste canal e curta este vídeo também. Esse pequeno gesto ajuda esta mensagem a chegar em mais almas que estão precisando exatamente do que você acabou de ouvir. E pense agora numa pessoa, só uma, que está passando por um momento difícil, que talvez tenha se afastado da oração, que está sofrendo e precisando de consolo. Compartilhe este vídeo com ela. Talvez seja exatamente isso que o Padre Pio está usando para alcançá-la hoje. Antes de encerrar, eu quero te convidar para um desafio. Não é difícil, mas exige compromisso. Exige que você decida agora que esta Quaresma será diferente de todas as outras. O desafio é este. Durante toda esta Quaresma, antes de qualquer oração do seu dia, seja o terço, o Pai Nosso antes de dormir, uma oração espontânea no meio da tarde, qualquer que seja, você vai parar por 3 minutos e praticar os 3 alertas do Padre Pio. 1 minuto para examinar sua consciência com honestidade. 1 minuto para fazer o sinal da cruz com consciência e invocar o Espírito Santo. E 1 minuto para oferecer aquela oração a Deus antes de começar a rezá-la. 3 minutos, todo dia. Até a Páscoa. O Padre Pio dizia que a perseverança na oração é ela mesma uma forma de santidade. Que não é o tamanho da oração que move o céu, mas a fidelidade com que a alma se apresenta diante de Deus dia após dia, mesmo quando está cansada, mesmo quando não sente nada, mesmo quando a vida pesa. Quem aceitar este desafio vai chegar na Páscoa diferente, com uma relação com Deus mais profunda, mais limpa, mais real. Com orações que começaram a ser respondidas de formas que você talvez ainda não consiga imaginar agora. Se você aceita este desafio, escreva nos comentários: aceito, Padre Pio, intercede por mim. Este gesto é uma declaração pública de fé. E o Padre Pio, que nunca abandonou nenhuma alma que o invocou com sinceridade, vai acompanhar cada dia desta caminhada com você. Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. Onde quer que você esteja agora, se puder, feche os olhos. Respire fundo. Solte o peso dos ombros. Deixe o silêncio entrar por um instante. Você não precisa resolver nada agora. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar aqui, presente, com o coração aberto. E agora, juntos, vamos orar. Pai, eu venho diante de Ti nesta Quaresma com tudo que sou e com tudo que carrego. Venho com minhas orações não respondidas, com minhas dores não curadas, com meus medos que não passam e com minha fé que às vezes vacila, mas que se recusa a morrer. Venho examinar meu coração diante de Ti e reconheço que preciso de Ti em cada respiração, em cada momento, em cada oração que faço.
perdoa o que precisa ser perdoado, cura o que precisa ser curado, liberta o que está preso dentro de mim sem que eu saiba. Espírito Santo, cobre esta oração. Sela este momento, que nada e ninguém interrompa este encontro entre minha alma e o meu Deus. Padre Pio, você que conheceu o peso da cruz na própria carne, você que orou nas madrugadas mais escuras e nunca desistiu, interceda por mim agora. Interceda pela minha família, pela minha saúde, pela minha casa, pelas minhas finanças, pelas minhas relações. Apresente minha oração diante do trono de Deus e peça por mim o que eu nem sei pedir. Senhor, recebe esta quaresma como oferta de amor. Cada dia, cada oração, cada esforço, cada lágrima, tudo que eu tenho, eu ofereço a Ti. E quando a Páscoa chegar, que eu possa dizer com o coração cheio, valeu a pena, cada dia valeu a pena. Amém. Que o Padre Pio abençoe cada passo seu nesta quaresma. Que suas orações sejam ouvidas, que sua fé seja renovada e que a paz de Cristo, que ultrapassa todo entendimento, guarde seu coração e sua mente a partir de hoje. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.